Olá, estamos aqui gravando o primeiro podcast do site e vamos falar sobre Australian Survival. A ideia de criar um podcast foi que é uma temporada que geralmente tem muitos episódios e são muito longos, então escrever um texto para cada episódio seria muito desgastante. E se já é difícil numa temporada do Survival dos Estados Unidos, então imagina como seria do Australian Survival. Então, hoje eu tenho aqui alguns convidados que eu quero apresentar. Alguns já são muito conhecidos na nossa comunidade, outros nem tanto. Mas, para começar, quero apresentar o Igor, que ele já escreveu aqui no nosso site sobre o Edic. E queria que ele falasse um pouquinho mais sobre o que ele está esperando da temporada. Oi pessoal, assim, eu já tenho bastante expectativas para o Australian Survival, né? Eu comecei a ver a partir da temporada do ano passado, infelizmente não consegui ver a de 2016, né? Que foi quando ele voltou, né? O Canal 10 comprou os direitos autorais, no caso. E assim, como foi muito boa a temporada do ano passado, eu particularmente considero top 10, se pá top 5 do Survival, assim, overall. Então, eu sempre espero o melhor do Australian Survival, né? Assim, eu fui com expectativas um pouco mais baixas para essa temporada, porque pareceu que ia ser algo muito mais parecido com o Exatlon, que foi do ano passado e tudo mais. Mas assim, a gente já viu que teve um pouco de gameplay e tudo mais, então ela já começou a me surpreender positivamente, né? São aquelas coisas singelas, mas que já estão fazendo falta no Survival americano. Então, eu tô bem, assim, contente com essa temporada e acho que vamos ter uma temporada pelo menos boa pela frente. O próximo convidado é o Gabs. Ele é bem conhecido no Telegram e também já fez alguns posts na comunidade do Facebook da gente. Pode se apresentar e também falar um pouquinho quais eram suas expectativas para a temporada. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô animado com essa temporada. Não tava muito quando eu descobri o tema, porque, assim, eu assisti metade da primeira temporada e eu não tinha gostado muito do Australian Survival. Aí, ano passado eu vi a temporada e com os comentários estavam muito positivos, vi e não me decepcionei. Foi uma temporada realmente muito boa. Aí depois com esse tema, Champions vs Contenders, eu fiquei meio assim, eu acho que não vai ser legal não. Mas aí eu vi esse cast, eu achei interessante o cast, achei que vai ser, eu acho que vai dar bom essa temporada e vai ser melhor do que todas as do S ultimamente. Esperamos isso. O terceiro e último convidado na nossa bancada hoje é o Rodrigo. Ele também é mais conhecido no Telegram, já participa do Loudcast, que é o podcast de lá do Telegram. Enfim, pode se apresentar, Rodrigo, falar também um pouquinho quais eram suas expectativas para a temporada. Meu nome é Rodrigo. Eu conheci a Australian Survival esse ano ainda. Eu assisti a segunda temporada dele, né? A primeira eu não tive interesse de assistir porque já tinha me falado que ela não era tão boa. Então eu nem quis perder meu tempo, né? Já que cada episódio de Australian já é 1 hora de tempo perdido, imagina uma temporada inteira. Quando eu soube de Champions vs Contenders, eu já senti que seria uma temporada mais competitiva no físico. E até agora, tirando a entrada do Russell, né, que deixou a coisa mais voltada para o gameplay também, puxou mais a parte do gameplay estratégico, eu acho que o rumo dessa temporada ainda vai ser esse, muito focado no físico, pelo menos no início do jogo. Mas eu tô com boas expectativas ainda para essa temporada. Eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre quem chamou a atenção de vocês antes dos episódios, né, no pré-game, quando estavam lançando o cast. E assim, o Russell é a mesma estrela da temporada ou não é? Eu vi só algumas coisas, assim, eu só vi as fotos, não vi entrevistas nem nada, então eu pesquisei um pouco sobre eles e quem tinha me chamado mais a atenção era o Benji, por ele ser irmão da Annelise, que eu já adorava na temporada passada. E eu também gostei da Shane, que era uma idosa e eu achei ela bem interessante. E
no pré-game foram eles dois. Já assistindo a temporada, eu gostei muito deles dois e ainda gostei também bastante da Tegan. São os meus 3 favoritos até agora. Você, Ingo, você estava bem animado, eu vi alguns comentários seus no Facebook, até estava torcendo pro Russell. O que é que você estava achando ali do cast quando estavam saindo? Então, tipo, pra quem é fã de Survival, o Russell, assim, era o cartão postal da temporada, sabe? Inclusive, eu acho até que foi uma estratégia da própria emissora lá convidar, ou não sei nem se ele se inscreveu, eu não sei, mas assim, foi uma ótima estratégia colocar o Russell no cast, até para atrair mais audiência estrangeira e tudo mais, né? Então, inclusive atraiu bastante gente que não conhecia o Australian Survival, né, da comunidade aqui, tipo, teve Survival na Austrália, que não tinham visto do ano passado e só ficaram sabendo a partir desse ano. Excetuando o Russell, né, as pessoas que particularmente me chamaram a atenção foi o caso do Benji, que é irmão da Annalise, a Shane, que, assim, por ser uma pessoa que tem mais de 60 anos, não é uma coisa que a gente vê muito em Survival. Eu acho que das últimas temporadas, o último que a gente viu foi o Joe, que tinha até mais de 70, né? E, tipo, mulheres com mais de 60 anos. No americano, eu acho que só participaram a Jillian e a Sonja, né? E elas duas foram, tipo, praticamente FBs, né? Da tribo delas. A Sonja foi a primeira a sair, a Jillian foi a segunda. E a Shane já foi votada, né, nesse conselho tribal, apesar de serem throwaway votes, né? Ela já tem esse pequeno alvo por ser uma pessoa idosa e ter certa limitação física, né? Independente de ser uma campeã olímpica, né? Ela já é uma pessoa idosa, né? Fato. E a Mônica, né? Miss Universo, né, gente? Tipo, não é toda vez que a gente tem uma Miss Universo participando de Survival, né? A gente sempre acha que Miss Universo é aquele negócio de pessoa que não gosta muito de aventura, dessas coisas. E foi como ela mesma falou, né? Você ser Miss exige bastante dedicação, traquejo social e bastante inteligência, né? Exatamente isso. E, assim, sobre as personalidades do esporte, não me surpreenderam bastante, assim, estarem no cast. Não tô tirando o mérito delas, né? São pessoas, assim, que batalharam e tudo mais, assim, mas... Assim, o Demian também me surpreendeu, assim, porque é uma pessoa amputada, né? Teve aí sequelas da guerra e tudo mais, assim. Foram essas pessoas mais que me surpreenderam, né? É isso. E agora, passando, assim, pros comentários gerais sobre esses 2 episódios, se vocês acharam que foi uma boa estreia, foram bons 2 episódios, assim, pra começar a convencer o público a assistir o resto da temporada. O que é que você achou dos 2 primeiros episódios, Rodrigo? Foram 2 episódios bem movimentados. Eu achei eles bem... Foi 1h20 de episódio, mas eu não senti o tempo passar durante os 2 episódios. O segundo, pra mim, foi melhor que o primeiro. Mas eu acho que esses 2 episódios, eles pavimentam bem, assim... como a temporada pode ser, entendeu? Além do competitivo físico, a gente também viu bastante estratégia rolando, em especial lá nos Champions, que pra mim, mesmo com o Russell tendo lá, foi uma surpresa pra mim eles estarem falando tanto de estratégia quanto eles falaram. Pra mim, eu queria que Russell tivesse ficado mais tempo, porque eu acho que aquela tribo ia virar um caos se ele continuasse mais tempo. E eu gosto de ver caos. Mas falando dos 2 episódios ainda em si, eu acho que ainda falta, como a segunda temporada de Australian Survival, né, eles deixam assim alguns participantes em background, alguns que podem aparecer mais pra frente e focam em outros que vão ter uma narrativa ainda nessa pré-merge ou vão ter uma narrativa durante a temporada toda. Eu acho que eles repetiram essa fórmula. Tem alguns que vão ter, como o próprio Russell teve essa importância agora no começo. Pra mim, esses 2 episódios foram assim, bons inícios de temporada. Depois a gente assistiu Ghost Island, Hero vs. Heroes vs. Heroes lá nos Estados Unidos. Foi muito bom assistir episódios de Survival mesmo, entendeu? Não teve muita twist, não sei, foi diferente. Foi uma coisa Survival que remeteu a temporadas antigas. O povo lá se conhecendo, falando sobre suas histórias, que é meio piegas, mas é uma parte importante da temporada pra gente se conectar com eles, entendeu? Eu acho que teve
não foram todas as pessoas que apareceram, mas foram suficientes para mostrar, para não deixar o spotlight cair só em uma pessoa, por exemplo, entendeu? Foi bem dividido assim entre os personagens que apareceram. É isso que eu achei que foi um bom início. Apesar desses 2 episódios terem sido bastante focados em contar a história do Russell, né, já que é o downfall dele, já é o começo e o fim da história dele, eu acho que foi bem distribuído entre as outras pessoas. Eles quiseram espremer o máximo dali, o máximo que eles conseguissem dali, porque eles sabiam, né, que já ia sair logo no 2º episódio. Então fizeram ali tudo o que podiam para tirar dali, para atrair pessoas que não assistem ao Australian Survival, né? E dentro dessa questão da edição, de ter um espaço para cada um, a gente já falando agora dentro do episódio 1 especificamente, logo de cara a gente vê que as tribos elas vão chegando de formas diferentes, né? Os champions vão chegando de balsa e os containers vão chegando de caminhão, e a gente começa a ver alguns VTs de alguns participantes. E aí eu queria saber o que vocês acharam dessa inserção da história deles mesmos, né? Porque eram VTs que eram gravados no ambiente deles. Então a gente pôde conhecer o Matt, o Shane, até o próprio Russell, Damian, a história de cada um. Aí eu queria saber se vocês acharam que isso foi muito fora de contexto, se não cabia ali, ou alguma coisa desse tipo. Pode começar, Gabs. Eu vou fazer um comentário bem rápido, rapidinho, só bem rápido antes do Gabriel, só pra dizer assim, não precisa nem falar sobre isso, que essa parte só veio pra mim fazer odiar o Rob, só isso, tchau. Então, eu gostei bastante dessas partes, porque fez a gente conhecer mais cada um deles, não só ali na ilha, ver como é que eles são, como eles estão na vida pessoal deles. E isso, acho que pra mim, faz você se identificar mais com a pessoa, faz você querer torcer por ela no jogo, entendeu? Então eu gostei bastante disso. Adorei eles passando a história da Shane, que ela era uma grande medalhista olímpica antigamente. Eu gostei deles mostrando a Anitta. Eles mostraram todo mundo, mesmo eles sendo eles não focaram só nos Champions, então isso foi legal também, porque eles mostraram a história de todos, não só dos que já são previamente conhecidos. Isso é uma coisa bastante interessante e que é um fato que a gente não tem mais que não tem no Oeste, entendeu? Antigamente, nas primeiras temporadas, eles faziam isso também, eles mostravam um pouco da vida de cada um, mas era só no primeiro episódio, mas agora não fazem mais isso, entendeu? Aí eu achei bem legal isso. Foi uma coisa que me deixou alegre com a temporada, já assim, começando a gente... E não foi tudo no começo, foi jogado ao meio do episódio pra gente conhecer cada um mais. Nessa parte inicial foram... Acho que são umas 7 pessoas que foram mostradas, acho assim, os principais... Champions, né? Acho que o pessoal que era mais conhecido na Austrália foi quem eles apresentaram ali naquele começo, e dos containers, Anitta e Rob, né? Que é o herói da temporada, tá aí prometendo. Você viu o resto também. E o Steve também. O Steve. Big Toe também. Mas o Steve é champion, eu acho. Ou foi... Enfim. Não. Tem um Steve Champion e o Steve Contender. São 2. Tem aquele Altão também. O Altão também teve um confesso. Eu anotei aqui que quem teve foi Matt, Channel, Russell, Damian, Steve, Anitta e Robbie. Então foram esses mesmo. E aí é onde a gente chega para uma das partes mais engraçadas aí desse primeiro bloco, que é o Jonathan perguntando o que faz o Russell um campeão, que era a pergunta de muitos fãs, né? Que a gente sabe que ele é o maior derrotado da história de Survival, e uma chacota, assim, querendo comprar até prêmio de Solo Survival na final. Então, tipo, essa pergunta foi importante. Eu achei que foi até interessante eles terem colocado, e a gente viu naquele momento o Russell já sendo muito agressivo com a tribo oponente, né? Com os containers que o conheciam. Então eu queria saber, assim, do Igor, o que é que você achou dessa parte, desses primeiros minutos,
das perguntas que eles responderam. Se o James não tivesse sido 2 vezes sprint no americano, ele poderia dizer que ele é campeão por ser sprint 2 vezes, né? Eu acho que ele foi 2 vezes, não lembro. Foi. Então, tipo assim, eu acho realmente que eles tentaram forçar a barra um pouquinho colocando ele na tribo dos Champions, mas eu gostei dele ser posto lá pelo fator assim mais de um pouco de humilhação mesmo pro Russell, né? Ele tava bem delusional naquela hora, assim. Falava, tipo, melhor jogador de todos, assim, né? Enfim, a gente viu, né? O quão bom ele é, né? Enfim. Com relação assim, aos VTs, eu só queria resgatar uma coisa, que é o seguinte. Apesar do Russell, acho que ele teve 20 confessionários em 2 episódios, o que eu acho, tipo, muito, mas enfim, foi o que ele durou, né? Então é normal que isso acontecesse. A edição ainda conseguiu se esforçar para dar, tipo, uma introdução àqueles VTs, aquelas cutscenes que mostram eles fora do programa, para 10 dos 12 Champions. Então, Matt Shane, Mr. Texas, né, que é o Russell, Damien, Moana, Lydia, Mônica, Sam, o Comando Steve e a Jack tiveram aquelas cutscenes, né, que mostram eles na vida lá fora. Só não tiveram o Purple Brian e a Shorn, né, ainda não tiveram aquela introdução, aquela cutscene. Como o Matt e o Mr. Texas já tiveram suas cutscenes e já foram eliminados, eu espero, assim, eu acho que os demais que não tiveram as cutscenes, que são esses 2, mais Purple Band, Fenella, Jenna, Paige e Zack, eu acho, não sei, assim, fiz isso bem rapidinho, ainda devem ter esse momento, assim, de introdução, assim, obviamente, a gente já viu um pouco dessas pessoas nos episódios. Por exemplo, a gente sabe que a Jenna se machucou, a gente sabe que a Sharon esteve dentro do plano de tirar o Russell e tudo mais, assim, então a gente teve um pouco, assim, meio que pingado dessas pessoas, mas a gente não sabe meio como que são elas, sabe? E também dá pra perceber que os Champions já foram muito mais apresentados do que os Contenders. A gente pode tirar 2 deduções possíveis, na verdade. Uma, eu acho que é meio óbvia, que, tipo, são pessoas de maior conhecimento público, né? A gente tem campeões olímpicos, Miss Universo, ex-participante de Survival. Então, assim, é, tipo, normal que essas pessoas sejam apresentadas antes. E também pode ser um indício de que talvez essa seja uma tribo que vá aos conselhos tribais mais rápido, assim. Então a gente tem que saber um pouco mais quem são essas pessoas, assim, detalhadamente, pra gente meio que se importar com essas pessoas. A gente não quer ver uma Lucy sendo idolada, sabe? Pra gente não se importar. Pode ser um blindside, pode, mas, tipo, é aquela coisa. Por exemplo, se a Shane não fosse apresentada, se ela fosse eliminada naquele dia, ia ser só uma idosa que foi eliminada por ser mais fraco, enfim, a percepção deles. Mas se ela fosse eliminada ali, tipo, a gente ia ficar com muita pena, porque é uma campeã olímpica, ela não conseguiu mostrar o melhor dela naquele desafio e tudo mais. Então, a gente tem esse vínculo, sabe, com as pessoas. Aí a gente volta naquela cutscene do Steve, só que é o Steve Contender, que ele fala da filha dele. Inclusive ele teve 2 cutscenes, né? Que ele falou da filha dele. A gente poderia pensar, nossa, esse cara é um pé no saco, ele tá, tipo, overplayzando geral. E aí mostra aquela cena do filho, cria uma sensibilidade, sabe, com o telespectador, principalmente com a galera do sofá, né? Que é bem assim. Então, por isso que eu falo da importância desses momentos introdutórios. Por isso que eu gostei muito desses 2 primeiros episódios, que foram episódios mais pra gente conhecer. E como o Australian Survival, ele tem esse tempo maior, seja de minutos por episódio, quanto de número de episódios, eles podem brincar um pouco mais com a edição, né? Eles não conseguem ser tão versáteis quanto o americano, que tem um tempo um pouco mais limitado. Então a gente tem que reconhecer isso aí. Mas isso acaba deixando a narrativa um pouco mais light, né? E mais divertida, né? Então é muito mais gostoso assistir. E aí, dentro desse início, a gente já vai para um desafio de recompensa, que é um desafio que já aconteceu na temporada anterior, que é um duelo entre um participante de cada tribo. E
essa escolha da produção, porque já extingue um pouquinho a rivalidade entre as tribos. E eu acho que é importante quando tem só duas tribos que isso aconteça, porque para o telespectador ficar mais legal de torcer ou para uma ou para outra. Então acho que foi uma decisão acertada, mas queria saber o que vocês acharam assim desse desafio de recompensa, atrelado também a aquelas coisas que geralmente a gente vê no survival americano, que é eles pulando do barco e jogando as coisas, como foi em Game Changers, por exemplo. O que é que vocês acharam dessa escolha da produção? Então, eu gostei também disso, já estimularam a rivalidade quando começaram a apresentar o cast, né? Porque já falaram assim, alguém ali intimida vocês ou não, aí já começa ali a rivalidade. Aí depois mostraram cada um, eles duelando entre si. Teve acho que foi o Brian, não sei, com o grandão, o Big Toe, que mostrou ele perdendo pra ele 2 vezes, tanto nessa prova quanto no sumo que teve. Aí já estimula uma rivalidade. Também gostei bastante da Shane, uma senhorinha, arrastando a novinha lá pro tapete, pro negócio dela. Isso foi muito interessante e engraçado. Nossa, também. Esse momento foi muito melhor momento. Aí eu acho que a Australian Survival começou acertando muito nessas coisas, assim, estimulando a rivalidade, apresentando bem o cast, mostrando a individualidade de cada um. E eles fizeram. Esse começo de temporada pra mim foi até melhor do que o anterior, os 2 anteriores. Eu ia falar que eles tinham falado sobre o tempo do episódio, né? E é legal eles colocarem challenge disso, porque esses tipos de challenge mais demorados que aumentam a rivalidade entre as tribos, porque eles têm tempo pra isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que o tempo deles é mais curto, é 43 minutos de episódio, porque é o que eles têm de tempo, e eles não podem perder assim, airtime com um challenge demorado como esse, um challenge de recompensa ainda, né? Mas a vantagem que o Australian Survival tem nisso é que, como o tempo deles é mais demorado, é 1h20 de episódio praticamente, então eles podem se dar o luxo e eles têm que se aproveitar disso mesmo. Então, esse challenge de recompensa pra mim foi... Eu acho que eu gostei dele mais do que o de imunidade, que eu nem lembro qual foi mais. Além disso, acho que a principal função desse desafio é que a gente já começou a ver algumas rivalidades que eu acho que vão permanecer durante a season, que é o caso do Rob contra o Matt, que eu acho que vai ser uma narrativa constante durante a temporada, e também do Brian com o Raffle, que o Gabriel falou, que é lá o gigantão. E no final e durante a prova a gente viu o Steve já procurando o ídolo, procurando nas coisas que os contenders ganhavam. Vocês acham que isso foi uma jogada inteligente dele, ou que ele já derrapou muito no começo? Muito indiscreto, né? Foi uma boa jogada, não. Assim, tipo, eu entendo, acho que ele deve ser um fã do programa, porque o Survival americano, ele tem esse negócio de enfiar, tipo, vantagem, não sei o que, dentro de qualquer coisinha de recompensa, ou até de qualquer buraco de cada pedra. Então, é normal essa paranoia de quem é super fã. Eu acho que eu teria essa pequena desconfiança, né? Eu olharia assim pra laranja, meio de canto de olho assim pra ver, mas acho que ele deveria ter feito isso quando voltasse ao acampamento. Só que assim, eu achei que faltou bastante bom senso dele, porque literalmente teve uma cena que ele ficou cavando um buraco no meio do acampamento, tipo, no meio de todo mundo. E eu ficava tipo, meu Deus. Aí eu ficava tipo assim, olhando. Aí eu tipo, gente, sério, ele tá fingindo, tá fazendo o quê? Eu tô cavando um buraco. O pior é que eu acho que se fosse na versão americana ia ter uma Legacy ali. Certeza absoluta que ia ter uma Legacy dentro dos itens. Uma Legacy, um Super Idol, um passe pra final, uns 3 votos aí de júri, qualquer coisa aí, né, que fosse mejada. Então, tipo, assim, por isso que eu gosto do Australian Survival. Ele é muito mais light, as twists que eles fazem são bem singelas. Por exemplo, aquele negócio da
das recompensas serem fracionadas, tipo, vocês não necessariamente iriam ganhar 100% de todas as recompensas ofertadas. Vocês iam disputar cada um individualmente, né? E aí que vai aquele embate físico. E eu sinto muita falta desses desafios realmente físicos no survival americano, sabe? De embate e tudo mais. Tipo, malmente você tem um na temporada inteira. E aqui a gente já teve 2. E no próximo episódio já vamos ter 3, né? Esses embates one-on-one. Acho que no próximo vai ser tipo pênalti, sei lá o que é. Mas chutar no gol. Enfim. Acho que vai ser durante a temporada toda, é isso. Pra estimular esse clima de rivalidade entre as tribos. Isso é bom e ruim, porque pode também desencadear, né, o que um Navire Strong, né, por exemplo. Então, pode desencadear isso. Mas assim, há uma porcentagem relativamente boa de alguns jogadores que estão ali para jogar para vencer, né? Só que a gente não pode também chegar já, big move, vamos lá, vamos traçar a linha aqui no meio da tribo. Tipo, não funciona, sabe? Porque eu lembro que a Samatal começou fazendo isso no do ano passado e a zaga praticamente, claro, com algumas ressalvas, mas ela praticamente dominou a fusão, só perdeu um pouco do controle após o boot da Tessa, né? Que foi quando o Luke e o Jericho também resolveram traçar uma linha na zaga, né? E deixar a Michelle de fora. Então, apesar disso deixar a temporada um pouco boring, em termos de gameplay, é o que certas fazem, infelizmente, né, gente? Mas temos que ser justos, né? Mas, enfim, eu rezo que tem a gente fazendo burrice, né? Porque eu quero ver o Good TV, né? Eu sou telespectador, eu não estou jogando. Então, espero que algumas pessoas tomem decisões erradas aí, façam aquele overplayzinho básico, como o Russell fez, até porque ia ser mais divertido ver o Russell sair assim do que como ele saiu em Redemption Island, né? Que ele saía, né? Aqui ele tinha tudo certo para ele ficar e ele, arrogância extrema, foi eliminado. E foi uma morte tão lenta e dolorosa que quando ele empatou e ele sabia que ia sair, veio o povo voltando de novo e os outros indo pra cima dele. Enfim, amei. Tá, e aí desse desafio eu acho que os contenders saíram mais derrotados porque eles perderam fogo. Então os Champions deixaram a marca deles. Acho que não teve mais nada nesse desafio e a gente já vai para os acampamentos. Começando pelos Champions, a gente vê o Steve, que é também conhecido como Commando, liderando basicamente assim, as coisas que iriam acontecer. Não vi nenhum tipo de medo de assumir essa posição de liderança. Achei um pouco estranho, geralmente ninguém quer começar dando ordens, mas eu acho que eles também não têm muito... não assistiram muitas temporadas antigas e não criaram esse medo ainda, essa barreira de ser visto como líder. Então eu acho que isso mostra um pouquinho de como as coisas vão ser jogadas nos Champions. Alguém mais se surpreendeu com isso? Não, achei que foi bem equilibrado, então nada me surpreendeu não, olha. Até porque, tipo, esse comando Steve, ele é aquele que foi do Biggest Loser, então ele tá mais acostumado com essa questão da liderança e tudo mais, assim. Então, eu achei, tipo, super normal uma pessoa como ele realmente tomar as rédeas da situação, assim, quesito acampamento e botar tudo em ordem, assim. Não foi nada, tipo, autoritário nem boss. É o que é esperado, assim, pra uma temporada de survival americano old school e mid school, é o esperado que aconteça. Então, não me surpreendeu. E a outra narrativa bem forte dentro dos Champions foi o Russell, né? Querendo ou não, ele tomou muito tempo de tela. E ele já começa dizendo que a primeira impressão dele referente aos Champions é que eles não vieram lá para jogar, que eles estão ali para ficar na fogueira, cantar kumbaya. E aí me lembrou um pouquinho da Malolo nessa hora. E o que é que vocês acharam dessa primeira impressão dele? Eu acho que naquele momento ele estava certo. Eu acho que a tribo, o pessoal dos Champions, eles, querendo ou não, eles são conhecidos, né? Alguns deles são famosos, então acho que eles têm uma reputação a manter.
Então acho que eles ainda estão. No começo eles estavam meio que ainda vendo o que eles iam fazer, o que eles iam pisar. Eles são muito cautelosos. O fato deles serem experientes, serem atletas, eu acho que é deles serem mais cautelosos e ficar nesse clima mais. Como é que ele disse? Kumbaya. O quê? Eu acho que é deles, é a estratégia deles ficarem assim, pelo menos no início. Mas eu acho que eles têm. A maioria deles são bem espertos, a maioria deles, eu senti isso. Eu acho que eles são bastante competitivos e eu acho que mais do que falar sobre os Champions, esse Confessional do Russell fala muito sobre o Russell em si, que ele não tem flexibilidade nenhuma no jogo dele e na verdade era ele quem devia estar nesse clima de Kumbaya, entendeu? Não eram as outras pessoas que precisavam se adaptar ao Russell e começar a ser arrogante, prepotente e ter um jogo agressivo. Então eu acho que esse cenário é o que acaba mostrando a falha dele como jogador. E é exatamente o que ele começa a fazer a partir daí. Ele tenta reproduzir o jogo que ele teve nas outras 3 participações. Achar uma mulher que ele subestime e acredite que seja inferior a ele, que ele precise carregar ela até a final e formar uma aliança próxima com ela. E é isso que a gente vê ele tentando fazer com a Mônica. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa estratégia dele. Vamos lá. Primeiro, se você tenta fazer a mesma estratégia 3 vezes e as 3 vezes deu errado, você tem que parar um pouco pra pensar, olha, então não é assim que eu devo jogar. Mas o Russell, ele não aprende com os erros dele. Ele continua fazendo as mesmas merdas, ele continua subestimando todos os jogadores que estão com ele. Tipo, eu não acho que ele estava em clima ele não estava nesse clima de só porque eles não estão jogando que nem eu, eles não estão jogando. Tipo, eu acho que alguém falou assim, não é porque eu não estou jogando com você que eu não estou jogando o jogo. O que é verdade, não é porque eles não querem se aliar com o Russell que eles estão sendo totalmente passivos no jogo. O Russell, ele tem que aprender que cada um joga o jogo de sua maneira. O dele é um jogo super agressivo, e só por ele respeita apenas esse tipo de jogo. Então acho que só as pessoas só jogam quando elas estão jogando que nem ele. O Russell, ele não tem, ele não sabe olhar para dentro de si e também reconhecer os erros dele. Ele não sabe, ele acha que ele é o centro de tudo, por isso que ele sempre se ferra. Entendeu? Eu acho assim, ele saiu por ele ser extremamente arrogante, ser extremamente prepotente. Ele até conseguiu fazer com que dividisse os votos, mesmo assim ele não usa o Idol. Ele foi muito idiota isso. Tipo, ele sabia que era o alvo número 1. Então, por que você fica com o Idol no seu pescoço e não usa, entendeu? É uma coisa que me irrita. E assim, continuando nos Champions, nesse primeiro episódio, a gente vê que eles contando as histórias na fogueira durante a noite. Eu acho que isso meio que define um pouco de como vai ser essa tribo aqui nesse começo de temporada, né? São todos muito parecidos porque tem histórias de sucesso realmente, então cada um tem um pouco assim a oferecer nesse sentido. Eu acho que esse vai ser o aspecto que vai unir mais eles. E derivando do Russell, a gente tem uma dupla que parece que vai ser uma aliança que vai perdurar, pelo menos nesse começo de jogo. Eu acho que é o que a edição quer indicar, que é o Sam, que é um estudante de cosmologia, pelo que eu entendi. Ele estuda o universo. E a Mônica, que é a Miss Universo, né? Então ficou conhecido como o casal da Cis. O casal da Cis, o casal Universo, que ficou conhecido pelo menos no nosso grupo. Chipei demais. O Russell disse que os dois vão ser escravos dele, né? O que a gente já viu que não vai acontecer, mas nesse primeiro episódio a gente ficou assim um pouco temeroso do que eles realmente fossem os próximos Minions do Russell. E aí, falando um pouquinho do Sam, da Mônica e dessa aliança, o que é que vocês estão achando disso? Tipo assim, a aliança não se recusa, né? A pessoa nunca vai dizer, então vamos fazer a aliança, a gente nunca deve fazer, tipo...
você fechar a porta na cara de alguém, tipo, não tô afim não, sabe? Então, assim, pelo menos evitou que eles fossem alvo justamente daquele caos que o Russell fez. Então, acho que eles fizeram certo. O que eu acho, tipo, meio injusto que falaram sobre eles dois é que essa dupla não existiria se não fosse o Russell. Tipo, não foi o Russell que uniu eles dois. Tanto que quem apareceu fazendo aquele social básico com a Mônica foi o Sam, não foi o Russell que, tipo, a Mônica vá atrás do Sam, ou o Sam vá atrás da Mônica. Tipo, eles meio que encontraram um aliado em comum, que no caso era o Russell, e pronto, né? Meio que se fechou um F3, entre aspas, né? Eu acho que esse casal... Ai, gente, eu tipo muito. Eu fico com ódio de saber que essa menina é casada e não é com o Sam, enfim. Mentira, eu não acredito nisso. Gente, não acredito. Você pode tem que ser uma fanfic de muito mau gosto. Desgraça. Eu queria morrer sem saber disso, mas enfim. Eles combinam demais. Casal. Não, combinam muito. É uma química assim que eu... Gente, meu Deus, eu queria ser ele, sabe? Enfim. Eu acho que essa dupla já existiria, tipo, independente de tudo. Adorei, tipo, a sacada do Sandy dizer que ele estuda o universo e ela é a Miss Universo, então que ele iria flertar com ela e tudo mais. Achei, tipo, super... Aquelas piadas meio sem graça, mas são engraçadas justamente por não ter graça, sabe? E... Enfim, já sabe, são essas coisas que nos fazem torcer pelas pessoas, sabe? Esses pequenos aspectos, não é uma pessoa aleatória indo fazer uma aliança com a outra e papum, pronto, que nem a gente tá acostumado a ver, sabe? Que se a gente não soubesse que ela é a Miss Universo, que ele estuda o universo, tipo, nunca ia acontecer essa piada e talvez a gente nem... a gente fosse meio que indiferente, a gente só tratasse ele justamente como minions do Russell, né? E era o que talvez a edição americana mostraria, né? Talvez mostraria só o Russell com eles dois e pronto, né? Eu que juntei os dois, eu que fiz a ponte e pronto. Porque tem esse negócio, né, da edição também manipular as coisas pra contar a história à maneira dela, né? A gente sabe que, pelo menos a edição americana distorce muita coisa, né? Eu acredito que a edição australiana não fez muito isso, sabe? Então... Gostei bastante desse momento, eu espero que os dois durem bastante e eu queria que eles durassem inclusive fora do programa, né? Mas isso nunca vai acontecer. Mas, enfim. E a edição tá um pouco assim forçando, não sei se é forçando, mas toda vez que falam de social na tribo do Champion, eles focam bastante na Mônica, no rosto dela, alguma coisa do tipo, dando a entender que ela é alguém que vai ter um bom social. E quando falam de estratégia ou força mental, eles focam bastante no Sam. Então a minha expectativa é que os dois durem bastante. É porque a Mônica é a ameaça tripla da temporada, é por isso. A nova Natalie White. A nova Natalie White. Inclusive, adorei que a Natalie White foi citada, mas enfim, né? E aí, pra terminar, assim... Os Champions, a gente vê que o Russell acha o ídolo sem pista novamente nesse primeiro episódio, o que realmente bota o ego dele lá em cima. Eu particularmente acho que foi um dos motivos que acabam atrapalhando ele a ter um jogo um pouco melhor nesse começo. E aí eu queria que o Gabs falasse um pouco sobre isso. Então, a gente já começa a imaginar assim, olha a cotação, mas realmente, pra você achar um ídolo, você tem que procurar, e ninguém tava procurando além dele, então ele achou. Mas o ruim dele é porque isso faz ele se tornar mais arrogante ainda. Tipo, ele falando, achar ídolo não é sorte, é uma ciência. Tipo, você só pegou o negócio da árvore e pronto, cara, não foi mais nada de interessante. Aí, hoje... Aí quando eu tava assistindo, eu falei, porra, ele não, é impossível ele ser FB assim, né? Pelo menos ele vai durar um pouquinho. Aí, depois... Aí ele vai, mostra o idol pra tribo inteira e tenta ditar o voto de quem eles vão mandar pra fora. E mesmo assim ele saiu. Então, é a prova de que o Russell é um bom jogador de Survivor. Exatamente, o melhor de todos. Ele acha que melhor do mundo. É só achar um ídolo. Ele acha que é só achar um ídolo e forçar as pessoas a fazerem o que ele quer. E não é bem assim.
E é isso, não tem muito. Acho que a gente vai começar a ser muito repetitivo, porque o Russo sempre aparece fazendo a mesma coisa. Mas é isso. E aí, já indo pros contenders, a gente começa com o Rob, dando um pouquinho de direcionamento sobre como vão construir o acampamento por causa da profissão dele. E meio que parecido com o Steve dos Champions. Ele meio que assume um pouquinho do posto de liderança nesse sentido. Então, o Rodrigo, que não gosta do Rob, poderia falar um pouquinho do que achou dessa introdução do acampamento dos contenders? Achei uma merda, mentira. Eu não sei, achei que mostraram eles como os underdogs que eles dizem que são, né? Pelo menos a maioria tirando o Rob, que eu não senti nada de underdog nele, e eu acho que esse é o principal motivo de odiar ele. Além de ele ter falado que tem que ter como ele tem que jogar com o coração, né? Tem que jogar por amizade, uma coisa assim que ele falou. Não sei, eu odiei, eu fechei meu cérebro pra aquilo. Win the game of Survivor through backstabbing. That's not how it should be. You should be able to build alliances, build friendship, build respect, and bring these key players with you to the end and battle it out. It's time for the hero to win. Eu acho que... Não sei, eu acho que foi mesmo nessa pegada de mostrar bastante o underdog. Eu gostei bastante do foco que eles deram pra Anitta no primeiro episódio. Eu achei que eles mostraram bastante dela, e eu acho que ela é a cara daquela tribo, a Anitta. Ela não apareceu muito no segundo episódio, na verdade ela não apareceu no segundo episódio, mas eu acho que ela até agora é a minha preferida dos contenders. E também não sei o que mais tem pra falar de lá. Dentro dos contenders, além dessa introdução do Rob, a gente meio que, mesmo que não seja oficial, a gente vê alguém fazendo uma aliança de fato. A gente vê que tá se desenhando para uma divisão entre mulheres e homens, e algumas mulheres assim como swing votes. Pelo menos foi assim que eu entendi a configuração da tribo. Tem lá a Bromance Alliance e as meninas do outro lado, e eu acho que a Jenna e a Paige vão ficar no meio. Eu acho que quem tá no meio, eu acho que é principalmente o Steve, que foi deixado meio que de lado, apesar dele ter sido mostrado um pouco do lado dos homens, mas por ele ter recebido 5 votos no primeiro conselho, porque já falando do primeiro conselho, meio que foi óbvio que ali eles fizeram uma divisão de votos entre os dois alvos, né? O que eu acho que inclusive foi uma estratégia bem acertada, porque priorizou a união da tribo, né? Porque meio que tivemos 10 pessoas ali completamente cientes do que iria acontecer. Não foi uma linha traçada na areia, foi uma divisão de votos justamente para neutralizar qualquer uso de ídolo, de vantagem, de qualquer overplay que tentassem fazer. Então isso deu muita margem de segurança para que eles pudessem se manter salvos, né? Então eu acredito que foi uma estratégia muito bem acertada. Sobre o Steve, eu acho que, assim, pelo menos é o que eu tendo a imaginar, ele deve ser uma pessoa que seja ou deixada de swing vote ou vai ser limada logo de cara. Eu não acredito que seja limado, porque a estratégia para ambos os lados, eu não sei se eles já perceberam assim internamente que existe essa divisão, mas já tendo 11 pessoas, um lado já bateu o outro, né? Número ímpar. Geralmente conselhos com número ímpar de participantes é justamente aquele que você tem que justamente traçar a linha na areia. Então, tipo assim, eu acho que realmente tem essa divisão. Acho que a Jenna também tá um pouco fora, não por ser excluída, mas por ser aquela pessoa que quer manter a tribo unida. Então eu não sei se ela vai ser deixada de lado no voto, ou se vai pender pra um lado ou pra outro, sabe? Porque, tipo, eu não vejo nem ela muito próxima nem dos meninos, nem das meninas, sabe? Você vê, tipo, o povo andando sempre em bandos e ela só aparece em cenas que tá a tribo inteira, sabe? Tanto que aparece até aquela cena bonita dela dizendo que eles vão vencer e tudo mais, bastante positivo. Eu acho que ela é mais uma jogadora de time, sabe? Que vai prezar pela lealdade e tudo mais. E se tiver que acontecer dessa união rachar, eu acho que vai pesar muito contra ela. E também ela não foi muito apresentada pra gente. A gente não sabe muito sobre ela, a não ser essas pequenas cenas que ela apareceu, né? Machucado, querendo que o time vencesse e tudo mais. Ela é mais uma pessoa de time. Então é isso que eu tô meio que analisando nos contenders. Eu acho que o Steve assim. pode sim virar um free agent, mas
eu acredito que a Bromance Alliance vai durar aí durante a temporada de alguma forma. Mas enfim, além disso, a gente viu bastante do Steve continuando procurando o ídolo no acampamento dos Contenders, que já foi algo que a gente comentou aqui, e o Matt aproveitando disso para jogar ele debaixo do ônibus, falando que ele estava procurando um ídolo, que ele era um sneak player e tudo mais. E eu achei que foi uma boa estratégia do Matt, mas e isso acabou botando o Steve no alvo da tribo. Vocês acham que realmente é uma boa estratégia já você citar um nome assim de alguma pessoa logo de cara, ou ele devia ter sido mais cauteloso? Eu acho que ele não foi errado nessa hora, entendeu? Ele falou assim, o cara tá procurando ídolo já na prova de recompensa, já tá procurando pista ali, aí depois no camp já tá também procurando ídolo, então assim, ele só verbalizou o que a maioria tava pensando, então eu acho que ele não fez uma atitude errada. O errado que ele fez foi criticar isso e fazer exatamente a mesma coisa. Isso foi, assim, cara, porque se você criticou o que ele fez, você sabe que você jogou mal nele, por que você vai fazer a mesma coisa, entendeu? Ele jogou bem nesse primeiro dia, fazendo a tribo mirar já no Steve, mas depois a Paravai atacou ele e ele se ferrou por isso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas atitudes do Matt depois do desafio da imunidade. Mas assim, além disso, nos Contenders a gente viu uma cena que eu acho que serviu para mostrar que as meninas estão juntas, que é elas comendo minhoca. Acho que foi maravilhoso. Assim, eu não sei se é minhoca, é cupim, né? Enfim. Não sei, era um bicho lá. Era um inseto. Sim, elas estavam lá comendo, achei bem legal. E eu acho que aquela ali vai ser uma aliança já formada. Era a Fenella, pro resto dos né? Contenders. É isso. É a Fenella, a Anitta e a Chen. Não. E mostram elas depois na hora da decisão assim, de quem votar, elas também estavam juntas com a Paige falando que ia ser o Steve. Então acho que realmente foi um sinal legal assim, para demonstrar a proximidade delas sem necessariamente elas estão lá firmando um pacto eterno. E em seguida a gente vai para o desafio da imunidade. Foi um desafio assim mais clássico, né? De uma tribo contra outra. Teve puzzle, teve de tudo nesse desafio. E aí, o que vocês acharam dessa prova? Alguém quer falar da prova em si? Não. Ou a gente já pode... Foi legal, só isso. Eu gostei da prova. Default. Não foi chata, isso que é importante. Além, só teve a Jenna, né, que se machucou na prova, mas assim, não foi nada tão grave que a gente ficasse preocupado com ela. Parecia que foi só um arranhão mesmo. Acho que Damian foi destaque da prova, né? E vocês ficaram... o Damian foi com certeza o destaque da prova, porque ele acertou tudo. Pareceu, né? Pelo menos na montagem que ele acertou todas as vezes que ele jogou. E vocês ficaram felizes com o resultado? Vocês preferiam que os Champions fossem pro o Tribal Council ou os Contenders mesmo? Os Champions ia ser o Russell FB, então o que seria mais humilhante aí. Pior que eu acho que se fosse esse conselho, ele ia usar o ídolo só e pronto. Ia tipo tirar alguém com 1 voto, 2 votos. Aí, não, tipo, gente, aumentar... o Russell é arrogante, ele ia tentar fazer a mesma coisa que ele fez. Eu não acho que ele ia só usar o ídolo, não. Mas o primeiro Tribal Council aconteceu no segundo dia, né? Eu acho que ele ainda não tinha tanta confiança assim, não. Eu acho que os 5 dias que foram até o Tribal Council que ele saiu ajudaram ele a ganhar mais confiança ainda no que as pessoas estavam dizendo, né? Ele é muito desilusional, então eu tenho quase certeza que ele não faria isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Enfim, não aconteceu. Quem foi para o CT foram os Contenders. Narrativamente é legal ver os Champions assim ganhando, porque já bota os Contenders de underdog, que eu acho que é a posição que a gente precisa que eles fiquem para que a gente crie uma torcida por eles. E o voto se encaminhava para ser o Steve, parecia que era algo óbvio. A única preocupação era se o Steve teria encontrado o ídolo, né? Já que ele estava procurando há tanto tempo. E
é aí que a paranoia do Matt começa a acontecer. E foi algo que eu particularmente não entendi porque tanto medo do Matt. Ele meio que se colocou como FB, como você falou, e eu não entendi porque ele simplesmente, se ele achava que todo mundo ia votar no Steve, porque ele mesmo não mudou o voto dele. Ele só podia ter mudado o voto dele pra ter um empate. Ele nunca foi algo. Tipo, véi. Mas repara, o cenário, e ele sabia qual era o cenário, porque ele tava por dentro das coisas. Que o Steve, antes, ele ia votar na Jenna. Pelo menos ele jogou o nome da Jenna. Provavelmente seria uma votação tipo 11-1 pro Steve ser eliminado e um na Jenna. Então, tipo, se ele utilizasse um ídolo, quem ia sair era a Jenna. E ele não tinha nenhum F2 com a Jenna nem nada pra querer proteger ela assim do nada. Então, eu não sei se ele tentou, tipo, bagunçar as coisas, ou ele tentou fazer basicamente o que o Russell tentou fazer, só que de uma maneira um pouco menos, não sei se eu diria isso, overplay, mas enfim, é um overplay. E, enfim, você tem uma tribo de 12 pessoas, é aquela coisa, sabe? Não sou eu que vou ser eliminado, então pronto, acabou, escreve o nome do homem e tchau, sabe? Tipo, o pessoal quer fazer bonito. Exatamente, é louco. Acho que ele realmente surtou. E eu achei assim, se eu tivesse na posição dele, eu ia forçar um empate com a Jenna, voltava na Jenna mesmo e pronto, acabou. Conversava com o Steve, virava amigo dele e pronto. E a gente vai pra... Assim, eu acho que realmente não deram remédio mesmo. Não deram um remedinho dele. Na minha opinião, o que acabou enterrando as chances dele ficar foi quando ele saiu pra procurar o ídolo e o pessoal descobriu, depois dele ficar sumido por horas, que ele tava procurando o ídolo. Então acho que foi ali que o voto mudou para ser unânime no Steve, para dividir entre eles. Uma divisão de votos. E o CT, por mais que tenham colocado como se o CT fosse fator decisivo, eu acho que foi mais só um... já tinha sido... já tinha sido organizado, mas o CT meio que reafirmou aquilo. Tipo, a gente tá certo de fazer isso. Exatamente. E aí, pronto, lá no CT, a gente viu o Matt jogando uma merda no ventilador, basicamente. Ele mesmo levantou a mão pra começar a falar, tipo, foi de livre e espontânea vontade colocar a cabeça na forca. Pior que ele jogava as meninas under the bus, depois jogava os meninos under the bus, depois ele jogava o Steve under the bus, e uma coisa que eu não entendi, eu não sei quem queria eliminar. Foi louco. Como o Rob falou, não teve uma pessoa da tribo que ele não atacou no CT, então, tipo, foi horrível. Ele se eliminou, como todo mundo tava falando. Point blank. Por mais que ele tenha sido eliminado, algumas coisas que ele falou, eu acho que ainda vão ser relevantes, porque quando alguém meio que chama a atenção para um grupo de pessoas, essa Bromance Alliance, ou se eles não estavam juntos, eles vão se juntar, porque isso a pessoa já falou que eles eram um grupo, ou as outras pessoas vão ficar com medo. Então acho que, sendo verdade ou não, acho que isso vai ter um impacto, essa fala dele. E o fato de elas falarem que todas as mulheres não estavam jogando também vai ter um impacto para elas se unirem como um grupo. E tirou bastante alvo, né, delas, né? Porque Survival, percepção é realidade, sabe, né? Se ele tinha a percepção de que elas não estão jogando, elas estão fazendo, pelo menos nesse começo de jogo, o certo, né? Porque elas estão mais abaixo do radar, então elas a curto prazo não serão alvo, né? Então dá um tempo delas se organizarem e, tipo, darem um ataque surpresa em um dos da Bromance Alliance, né? Que podem eventualmente encontrar um ídolo, né? Uma vantagem. Então, assim, eu acho que essa crítica, entre aspas, que ele fez às meninas, mais ajudou elas do que prejudicou, sabe? Acho que prejudicou em nada. Acho que vai servir como união para elas. E fora isso, o CT só foi basicamente o Matt se matando no jogo. E teve um momento engraçado que foi o Steve chamando o Jonathan de Jeff. E pronto, aí ele ele foi eliminado, recebeu todos os votos, exceto os do Benji, da Jenna, do Rob, Tegan e Matt. E foi como a gente já falou, foi uma divisão de votos clássica, né? E é isso, ele decidiu overplayar, porque
tem essa máxima de que eu não vou sair sem fazer tudo possível. E é isso. Vocês acharam que foi uma eliminação triste perder essa pessoa no primeiro episódio? Ou... mereceu sair. Tem muito o que falar sobre, não. Acho que é unanimidade isso. Foi divertido enquanto durou. Eu gosto desses personagens que chegam no primeiro episódio, fazem merda, são eliminados no primeiro episódio mesmo. É um arquetipo que eu gosto pro primeiro episódio, entendeu? Mas não é uma Katrina nem nada. Katrina, lenda dos extras. Teve mais airtime que o JP. Cala a boca. Exatamente. JP lenda. Ninguém pode falar mal do JP nesse podcast. Enfim, aí a gente vai para o episódio 2, que começam com bundas masculinas. Ei, gente, amo. Que aparentemente era só para mostrar as bundas, mas na verdade foi uma forma de mostrar que essa Bromance Alliance realmente existe e que o Steve vai tentar usar dessas pessoas que aparentemente estão no poder para voltar ao jogo e se turmar na tribo, né? Vocês acham que foi uma boa estratégia dele? Ele realmente escolheu as pessoas certas para tentar lamber e ter uma sobrevida no jogo? Acho que sim, porque apesar de ter essa divisão, né, parece que a impressão que eu tenho é que o que mais pesou na decisão de tentar eliminar o Steve no episódio 1 foram os meninos mesmo, que pareciam que eles já estavam de saco cheio do Steve. Ainda mais porque o Matt parecia estar falando mais com eles, com o pessoal lá da bunda nua. Então eu acho que a estratégia do Steve foi se aproximar mais deles, pensando que eles iam ter mais influência sobre o resto da tribo, sobre as meninas no caso. Assim, deixando ele assim um pouco mais, não sei, sem ser alvo deles. Acho que foi mais ou menos o que ele pensou. Eu não sei. Eu também acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa estratégia, porque geralmente nesse começo de programa e de survival, as pessoas que têm mais força física, elas têm certo poder dentro da tribo, porque elas são mais necessárias para ganhar os desafios. Ou seja, então acho que estar em bons termos com essas pessoas é uma boa estratégia. E a gente já vai para a tribo dos Champions em seguida, e a gente é mostrado que a Chani tá tentando conhecer os Tribe Mates mais a fundo, né? A conhecer as histórias dele e tudo mais. Eu acho que é um excelente ponto positivo para a edição. Eu acho que ajudou, inclusive, a evitar que ela fosse... porque no momento que eles tiveram que ir ao conselho, das pessoas que tinham mais limitações físicas, que no caso eram a Shane e o Damien, conforme citaram lá, eles preferiram manter a Shane e eliminar o Damien, ou seja, talvez o traquejo social da Shane tenha desempatado, entre aspas, sabe? Para preferirem colocar votos no Damien, porque o plano inicial era a maioria dos votos no Russell e alguns votos no Damien, o que é uma estratégia completamente lógica, né? Tipo, eu acho que o Russell, quando fez esse negócio do ídolo, ele provavelmente não pensou que isso poderia acontecer, né? Que foi uma ótima sacada, inclusive acho que foi da própria Shane, acho que foi da Shane e da Lydia naquele momento, se não me engano, e da esqueci o nome da de poker, da Jack, isso, dessas três, que elas estavam falando no acampamento de colocar a maioria dos votos no Russell e alguns votos no Damien. Pra mim, tipo, foi uma sacada mestre, porque o Russell, super discreto, né? Passou a noite inteira conversando, ficando de fofoca com o Damien e tudo mais, assim. Faltou descrição, então justamente se aproveitaram disso, né? Acho que foi a própria Moana que reparou isso de noite. Por isso que o Russell falou que eles não estavam jogando, mas eles estão jogando, né? Estão sendo mais stealth, né? Aquele negócio. Curti bastante. Falando um pouquinho da Jack, eu ia dizer que a Jack teve a sua introdução nesse episódio, né? Nesse começo do episódio, e ela decide não contar pra eles que ela é uma poker player, né? Uma jogadora de poker, e que na verdade ela seria uma recordista de cubo Magic.
Cubo Mágico. Cubo Mágico. Eu acho que isso, de certa forma, ajuda bastante ela, né? Porque é melhor você ser reconhecida como uma pessoa que tem habilidades motoras, assim, melhores do que você é uma pessoa que está acostumada a mentir, a ser estratégica e tudo mais. Eu acho que ela acertou bastante nessa mentira. E também que ela é uma boa resolvedora de quebra-cabeça, né? Então, acho que bota ela numa posição interessante, tanto que ela fala, eu não Agora, acredito se ela falhar, tá ferrada. não acredito que o grupo vai eliminar quem é a melhor nos puzzles, ela fala. Então, realmente acho que foi uma coisa que ela tava pensando. E assim, um fato interessante, estava lendo na review, acho que foi do Inside Survivor, é que realmente o recorde de cubo mágico é de uma australiana. E ela realmente tinha o tempo certo e tudo mais. Então ela pensou bastante nisso antes do jogo pra ela poder não é burra, mentir. não. O único problema assim é que ela não vai ter como falar muito da vida dela, né? Assim, da profissão dela e tudo mais, eu acho. Então talvez. Mas essas coisas mais pessoais social. não tem muita relação com. Que eu não acredito que você ser um poker player seja a ocupação dela. Acho que ela deve ter um emprego meio que formal, entre aspas, assim. Mas eu não acho que dificulte bastante, não. Eu também não. E depois disso a gente vê a Tegan dos containers já com muita saudade da família. E eu achei meio estranho, né? A gente tá no day 5 e a pessoa já tá chorando assim pelos filhos. Toda minha simpatia, mas eu achei um pouco cedo mesmo, na verdade. Mas foi uma cena emocionante, mas... Eu acho que ela vai ser evacuada. Será? É porque as crianças delas são pequenas, tipo, eu me sensibilizo, sabe? Tipo, você é mãe, acho que são duas que ela tem, né? 2 crianças pequenas, então, tipo, a pessoa tem essa sensibilidade, sabe? De ficar longe, se você não sabe se suas crianças estão bem, estão sentindo falta, sabe? Então, tipo, se um dia pra quem é mãe ou quem é pai é, tipo, muito, imagine, tipo, você ficar 50 dias e lá, né? A pessoa está, tipo, sem telefone, sem nada, você não pode nem fazer uma ligação. Então, tipo, eu entendi bastante, assim, essa... Também serviu pra gente conhecer ela, né? Porque ela é uma contender, né? Me lembrou um pouquinho da Tara, né? Que também teve nessa narrativa na season passada. Exatamente. Foi bastante longe, né? Então não é um impedimento at all. E aí a gente vê o Russell, ou como eu vou passar a chamar ele agora de Mr. Texas. Isso. Começa a destoar do grupo e ele tem a boa leitura nesse sentido de perceber que é um estranho no ninho. E ele decide, então, mostrar para todo mundo que ele tem o ídolo. E também é interessante nessa cena que os Champions, a Chane percebe que ele tem muitas conversas individuais com as pessoas. E isso que está incomodando as outras pessoas. E ela cita a Mônica e o Sam como pessoas que ele está próximo. Então, realmente as pessoas estão tendo uma visão de jogo apurada, então não é como o Russell está falando, ninguém está jogando. Eles estão realmente percebendo e só não querem jogar com o Russell, seja lá pelos motivos que forem. Então, ele resolve mostrar o ídolo como forma de criar caos. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele não explica direito quais são os objetivos dele. E coisas que eu anotei aqui sobre isso é que ele mostra antes mesmo de perder a imunidade, que eu acho que é um erro bem amador. De timing. A gente viu até na season do JP, e o Cole fez algo semelhante, de querer fazer as coisas antes de perder e acabar não funcionando. E ele também não contou aos aliados mais próximos dele antes de contar para todo mundo. Então eu acho que é outro erro bem grave dele. Ele não usou isso para semear alguma proximidade com a Mônica e com o Sam. Então, assim, fora do que a gente já falou dele ser ter errado várias vezes, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar dessa cena específica? Na verdade, eu tenho falar sobre... Eu acho que ele teve 2 erros, assim. 3, na verdade. Um erro de flexibilidade, um erro de timing e um erro de
de números, né, no caso, assim. Primeiro, assim, você não divide os votos da sua aliança e você sabe que está em minoria. Tipo, você não faz isso nunca. Ainda mais se você não vai usar o ídolo, porque se ele tivesse na cabeça que iria usar o ídolo, aí tudo bem, ele pode dividir para causar um caos ou um empate entre 2, 3 pessoas e fazer essas pessoas meio que escolherem um lado e tudo mais. Mas não se faz isso. Erro de flexibilidade é aquela coisa. O Russell não muda o modus operandi dele. E assim, uma coisa que eu concordo é que realmente não existe receita para você ganhar Survival, porque as pessoas são diferentes, a combinação de pessoas vai ser diferente, as ocasiões serão diferentes, as situações serão diferentes, então não existe, tipo, um jogo que vai ganhar sempre, todas as combinações e tudo mais, assim. Você pode ir em um jogo ser mais agressivo, chegar na final e ganhar, como o Tony fez. Ou você pode fazer um jogo mais stealth, um jogo mais under the radar, você só se utilizando da outra pessoa para você conseguir fazer as boas relações e não sujar tanto suas mãos e chegar na final e ganhar, como a Natalie White fez. Ou você, né, chega na final fazendo um jogo de meio termo intermediário, assim, você algumas horas baixando a guarda e outras horas você indo mais pra frente, como o Adam fez. Então tem um winner de tudo quanto é perfil. No caso do Russell, ele é o tipo de pessoa que ele quer que as pessoas dancem a música que ele tá cantando. Então, assim, esse é meu tipo de jogo. Vocês vão jogar tudo igual a mim. Se vocês não jogarem, vocês não estão jogando. E ele faz isso justamente no FTC. Depois ele diz que o povo não reconhece ele como jogador e que os jurados são bitters e tudo mais. E, tipo, não é isso, porque ele faz questão de inferiorizar as pessoas na frente delas, sabe? E é o que eu falei, tipo, ele realmente contribuiu bastante para que Samoa e Heroes do Suzuki não fossem temporadas boas, assim. Isso é um fato, ponto. Mas isso, tipo, tá longe de dizer que ele é um excelente jogador em leitura, porque ele não sabe ler os aliados dele. Ele é muito arrogante, assim, muito cocky, como dizem, e ele é muito... Ele não tem empatia, sabe? Ele não tem um jogo social bom, por isso que ele perdeu as 2 primeiras vezes que jogou, e é por isso que ele foi FB, porque eu posso dizer que ele foi FB, né, porque foi a primeira saída da tribo dele, nas 2 outras vezes que ele jogou. Então, assim, tipo, óbvio, ele foi realmente um pouco good TV, assim como Sugar foi good TV em Gabon, não quer dizer que ela seja uma boa jogadora, mas é aquela coisa, né? E isso excetuando os fatos que aconteceram pós-jogo, enfim, mas isso eu não quero comentar aqui. E aí depois dessa cena a gente vai pra prova de recompensa, que a gente já falou que tá dentro daquela de instigar rivalidade, que é uma prova também muito clássica, né, pra quem é fã de Survivor, que é a prova de sumo, que você tem que empurrar a pessoa pra fora da área lá, que eu amo, né, essa prova, não sei se vocês, mas enfim, os destaques dessa prova pra mim foi o Rob sendo humilhado pelo Matt novamente, perdendo. Nossa, amei essa cena. Melhor e coisa do também episódio. o Zack vencendo novamente o Commander e fazendo aquela comemoração que foi vista de forma agressiva, né, pelos Champions. E a Maona já mandou uma piadinha de que se ele vai estufar o peito dele daquele jeito, é melhor ele ter um sutiã. Então achei assim que a Maona vai ser uma pessoa divertida assim, de acompanhar, vai ter algumas sacadas. Ela também tem outro confesso falando do Russo que é bem engraçado. Então eu acho que foi uma prova que ajudou a gente também a desenhar esses personagens. E é isso, né? Os Champions ganham novamente, faz os Contenders ficar mais underdog ainda. E logo em seguida o Russo começa a fazer 1000 armações nos Contenders antes da prova de imunidade, né? Ele já estava a 1000 por hora, jurando pela esposa que nem tinha, e falando pra Jack que não vai escrever o nome dela e blá blá blá. E enfim, né? Acho que a gente já comentou bastante do Russo, acho que a gente pode pular isso. Acho que só vale um adendo aqui de falar que essa estratégia da aliança foi criada pela Sarah em Game Changers, que ela fez isso com o Troisa e com o Brad
de pegar itens de valor pessoal para evitar que as pessoas flipem, e o Russo tentou se apropriar disso. Enfim, a gente vai para a prova de imunidade. Foi uma prova legal, os contenders ganham a prova e o sonho do Russo acontece e eles vão ter que ir pro Tribal Council, né? E aparentemente a edição quer deixar a gente ciente de que o Russo tá safe. Várias pessoas aparecem falando que ele não vai sair, o Sam fala. E cara, o plano, eu achava assim, não sei vocês, mas eu achava que os Champions não iam ter essa sapiência de dividir os votos e forçar que o Russell utilizasse o ídolo, flushasse o ídolo. Eu achava que eles não iam ter esse recurso, não iam saber disso, porque demorou um pouco em Survival para que as pessoas fizessem isso, né? Nos primeiros ídolos as pessoas simplesmente tinham medo e nunca votavam na pessoa. E não acho isso. Pelo menos o ídolo como é utilizado atualmente, né? Em Field, o pessoal já fez esse plano, assim, no terceiro conselho tribal, né? Que eles dividiram os votos entre a Sylvia e o Anthony, né? Pra tirarem a Sylvia, porque ela foi pro exílio 3 vezes, eu acho, 2 vezes, não lembro. Não, acho que foi 2 vezes. 2 vezes. No primeiro e no terceiro. Isso, 2 vezes. E tipo, acho que a primeira pessoa a sacar isso na volta do acampamento foi a Shane, né? E depois o pessoal realmente foi encabeçando o plano e tudo mais. Tanto que ela foi bastante corajosa, né? Porque ela, assim, numa dedução assim, bem old school, seria muito normal que eles eliminassem ela ou o Damian, ou até a própria Jack também, que não é muito forte, assim, por serem pessoas assim que estão um pouco abaixo dos demais, assim, nas provas, assim. Então ela foi bastante corajosa votando no Russell, mesmo sabendo que existiria um risco dela ser idolada, né? E se ela não votasse no Russell, a Jack teria sido eliminada, né? Então ela meio que salvou o dia, entre aspas, né? Realmente me surpreendeu, foi numa conversa da Shane com a Charlie, que é a juíza, que não teve muito airtime, que ela meio que disse assim, eu vou votar no Russell, pronto, acabou. Então, tipo, me surpreendeu ter vindo justamente delas essa ideia, enquanto todos os outros pareciam que estavam caindo na aba do Russell. E outro aspecto importante, como vocês falaram, era que de manter a tribo forte. Então os nomes que apareceram eram nomes de pessoas que podiam ser mais fracas nas próximas provas. E a gente começa a ver o Russell soltar o nome de várias pessoas para confundir os votos e ele acabar não recebendo. E aí eu acho que o ego dele derrotou totalmente, porque ele acha que não vai receber nenhum voto. Ele subestima totalmente os Champions, de juntar 1 mais 1 e forçar ele a usar o ídolo ou fazer uma divisão de votos. Ele achou que estava controlando todo mundo, porque ele não tinha respeito nenhum pelas pessoas que estavam jogando. Então ele acabou se ferrando por causa disso, né? E ele fez com que os aliados mais próximos dele, pelo menos que a edição estava mostrando, que era o Sam e a Mônica, votarem errado, né? Votarem diferente do que ele votou. Então foi muito sem sentido todo esse plano. Eu achava que ele ia ficar e não ia usar o ídolo, porque quando o Matt, o Steve e o Damian pareceram que iam votar na Jack, eu disse, pronto, ele já tem a maioria, tem 4 votos, com o Sam e a Mônica ele teriam 6 votos, então pelo menos o empate já estava certo, entendeu? E enfim, né, ele acabou se dando mal, principalmente por causa da Maona. Depois que a gente vê que o caos começa, mas é a Maona que esfria as coisas e volta a botar um senso na cabeça das pessoas, do Russell ter que sair ou ter que ter votos para que ele use o ídolo. E a maior motivação dela é basicamente o Russell ser um lixo, né? Na conversa que ela tem com o Matt, que é o F2 dela,
ela disse que ela não aguenta ele. O Mr. Texas é insuportável, é prepotente, é tudo que a gente tá falando aqui. Então, tipo, você ser alvo por causa disso deve ser um pouco difícil, né? E aí a Moana se destaca completamente. Eu vi gente já declarando torcida pra elas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre ela agora. Eu achava que o nome dela era Moana. É Moana ou é Maona? Eu não sei. É Moana. Você tá falando errado, é Moana, não é Maona, Deus. não. Desculpa, você tá ouvindo? Moana, desculpa. Princesa disso. Enfim, mas falem sobre a Moana. É a da princesa da Disney, né? Eu acho que foi aquilo que o Danilo disse, que eu acho que ela foi o principal assim, motivo por votos terem saído ainda no Russell. Tipo, os 3 votos, porque eu acho que foi ela quem segurou aquilo lá, dizendo, ele pode não usar Iron, entendeu? Então bora continuar os votos nele. E eu acho que foi ela o principal motivo da eliminação dele. Eu não consigo ver ela assim como um grande destaque, mas eu acho que ela é uma das pessoas que podem crescer com a temporada, entendeu? Ela teve, eu acho que foi o Mingo até que falou que ela teve assim umas boas tiradas durante o episódio. Eu acho que ela tem grandes chances de ser assim, alguém impactante na temporada. Agora eu não sei muito o que pensar dela. Assim, eu não achei ela muito... Não sei, eu não tenho um sentimento definido dela, mas que ela teve impacto nesse episódio. Eu achei a personalidade dela meio parecida com a do Wendell. Tu acha? Não achei não. Não achei não. Não, também não achei não. Eu achei ela muito introvertida, por isso que ela não atrai muito confessionário, sabe? Eles tipo só mostraram aquilo dela porque tinha que ser mostrado, né? Porque senão não ia contar a história. Eu acho mais isso. É, também tô por aí. Mas o Wendell também parece ser bem introvertido. Assim, o jeito deles falarem também, eu acho. Eu não acho não. E aí a gente vai para o conselho, né? Que basicamente eles vão conversar sobre o overplay do Russell. O Russell vai defender o jogo agressivo dele, blá blá blá. A gente já falou bastante sobre isso, então eu queria que a gente só falasse se a decisão deles foi certa mesmo. Eles deveriam ter eliminado o Russell agora. Ele é um alvo muito grande, né? Ele seria um escudo para os Champions, principalmente na Merge ou numa Swap, porque eu acho que os contenders iam mirar nele primeiro do que nos outros Champions, provavelmente, né? Mas perder a sanidade só pra ter um escudo, acho que não vale a pena não. Assim, eu não deixaria mesmo. Exatamente. Porque eu acho que é insuportável conviver com o Russell mais de, sei lá, 2 horas. Então eu entendo, eu não acho que foi errado não. Eu acho que muita gente errou, na verdade, no nome que escreveu. Porque, por exemplo, se vocês colocarem na cabeça, eu sei que o Russell tem ídolo e que ele é o inimigo comum de todo mundo. Eu sei que os alvos que estão sendo soltos são Jack, Damian e Shane. Então, eu não vou ser votado. Então, eu vou escrever o nome do Russell, porque pelo menos eu garanto que o ídolo vai embora, assim, independente do Russell ir embora ou não. Então, assim, eu acho que votaram errado Brian, Lydia, Mônica e Sam. Mônica, Sam e o Steve, que votou na Jack, não sei porquê. Já que ele queria o Russell fora também. Então, assim, realmente, as 4 meninas que votaram no Russell, incluindo a Shane e a Jack, que eram 2 alvos, assim, foram extremamente corajosas, sabe? Porque, assim, se a Jack recebesse mais um voto ou deixasse de votar no Russell, ela tava fora, tava literalmente fora. Se ela quisesse votar no Damian, na Shane, tchau, ela ia embora, entendeu? Então, super se arriscaram assim. Então, acho que algumas pessoas erraram no nome que escreveram, mas deu certo. A Lídia, inclusive, sabia, né, que eles iam votar no Damian. A Lídia sabia. Foi falado no conselho. Exato. E ela não quis seguir, eu achei estranho, né? E a gente pode também presumir que eles são... Não, a Lídia votou no Damian. A Lídia votou no Damian, assim, mas depois ela mudou pro Russell. Mas a Moana falou que ela ia votar no Russell pra Lídia durante o conselho. Mas a estratégia era a maioria dos votos ir pro Russell e uns 2 ou 3 no Damian. O Brian e a Lídia votaram no Damian. Então, tipo, foi point blank, sabe? Foram 2 votos nele. O plano, eles seguiram conforme
que tava sendo combinado, né? Não, eu vou botar Demi. Não, ela seguiu o que ela falou, assim. O que eu achei estranho foi essa quantidade absurda de votos na Jack. O Russell conseguiu convencer o Matt, e eu acho que o Matt tem muito poder de barganha entre os homens, né? Entre o Steve e ele também era aliado com o Damian. Então ali ele conseguiu esses votos na Jack. Nossa, eu conseguiu até conseguir convencer algumas pessoas a votar com ele. Só que só foram algumas, não foi todas. Eu só não entendi por que ele fez também a Mônica e o Sam votarem no Shane. Acho que ninguém nunca vai entender isso. Porque tipo, se ele conseguisse ficar assim, gente, vamos votar na Jack, ele tinha ficado. E não votaram. Eu pensando aqui, depois dos episódios, quando eu assisti a segunda vez, eu acho que é porque a Mônica e a Jack são próximas. E aí, tanto que na cena a Mônica tá conversando com a Jack, e ele meio que vai lá as duas e a Mônica fala: então quem é que você sugere pra gente salvar a Jack? Então talvez elas tenham algum relacionamento, a Mônica e a Jack. A Mônica tá sempre próxima de todo mundo, né? Você viu uma conversa, a Mônica sempre tá ali do lado. Então, ela tem... Eu falei, a Mônica é a ameaça tripla da temporada, hands down. Exatamente. Rainha social. Ela parvate da season. Agora, o Sam em si eu não entendi porque ele pediu pra votar na Shane, porque ele parecia ser muito, assim... Ele respeitava muito o Russell, tanto no conselho ele... utilizou a palavra para defender o Russell, dizer que ele realmente estava jogando bem, melhor do que os outros contenders, e isso até me preocupa de que ele possa ser alvo nos próximos CTs dos Champions, porque ele estava defendendo o Russell e vai ser muito fácil apontar ele como alguém muito sorrateiro e não sei o que. Então eu espero que a Mônica utilize o poder social dela para defender o Sam, o namorado dela, dos Champions. Exatamente. E aí é isso, né? Acho que acabou. Vocês têm alguma expectativa aí para a próxima semana? Vão ser 4 episódios. Vai ter Survivor de segunda a quinta-feira. Vocês estão querendo que os contenders Pagong, como tem muita gente aí torcendo só pros contenders, porque os Champions são boring, segundo as pessoas. Não achei. Eu acho que tem gente boa nos dois times. Eu gostaria que fosse alternado pro conselho, assim. Fosse que nem ano passado, a gente visse tanto a Zaga e a Samatau indo pro conselho, né? Como é que tá a expectativa de vocês? Tem gente que eu gosto. Tem gente que eu gosto no Contenders e no Champions. Então, pra mim, eu acho que tem que alternar também. Eu também tô com... É que a gente sabe que algumas informações foram liberadas antes da season. Então, eu tô achando que eles já vão... Falando que ia ter Redemption Arc, né? Então acho que essa é a minha principal expectativa e medo para esses próximos 4 episódios da semana que vem. Então, eu acho que já vai aparecer nessa próxima semana. Então, eu acho que... eu acho que eu quero que os contenders continuem ganhando, porque os meus amigos estão lá. Então, eu prefiro que eles continuem lá do que eu prefiro ver os times ainda indo pros conceitos. Gente, o microfone do Gabriel é um lixo mesmo, tá? Não precisa... deve ter desconectado rapidamente. Dá um jeito aí, Gabs, mas a gente já tá acabando o podcast, a gente já falou tudo. Tem alguma coisa que vocês querem falar dos episódios que a gente não comentou? Não. Acho que a gente falou bastante, né? Se alguém chegou aqui... 2 horas, deu. Foi quase 2 horas de podcast. Acho que a gente não falou tudo. O mais importante acho que a gente falou, né? E os próximos serão 4 episódios, né? Então... aí 4 horas de podcast. Se você chegou aqui, parabéns. Comenta alguma coisa aí que você chegou até o final. Comenta o Vitudinho, hashtag o Vitudinho. E é isso, vocês querem mandar beijo? Inco quer mandar beijo para alguém? Queria mandar um beijo para todos os haters da Parvati,
estão acompanhando. Dizer que Sandra Dias Twine e Natalie White são maiores e melhores. Então, um beijo pra essas pessoas. Rodrigo? Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que é feliz na vida, que não tem essa coisa de hater de Pava, hater de Sandra. Assim, há pessoas que são de boas, entendeu? A não ser que você torça pra, sei lá, JP, por exemplo, você não tem nenhum problema. Então, isso aí, esse tipo são de os gente melhores. que torce pra JP realmente Armada do merece JP, mesmo. melhor fandom. Gabs, quer mandar beijo? Fendo de uma pessoa só. Maiores de uma e melhores. pessoa só. Eu vou mandar um beijo para os fãs do Russell, que devem estar muito tristes com essa mais uma humilhação. Faltou de um membro também. Vou nem citar o nome da pessoa. Um beijo pra Caruzinha, que deveria estar aqui, mas ela não apareceu. E é isso. É isso, gente. Obrigado por comentarem comigo hoje, os três. Se alguém que tá ouvindo o podcast quiser participar, é só mandar mensagem pra mim no Facebook. Vai ser ótimo ter outras opiniões. Eu não falo com as pessoas, porque tenho vergonha de convidar realmente, mas quem quiser tá muito convidado. E comentem, né, pra gente continuar com vontade de passar horas e horas aqui falando sobre Survivor. Gente, o Danilo não morde, sério, falem com ele. É isso e acabou.